Pode sentar, querido. Pode sentar. Ai, amado. Essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite diz: motivos para se alegrar. Diga assim: eu tenho motivos para me alegrar. Aleluia, querido. Você tem motivos. Às vezes a gente está mergulhado em uma situação tão absurda como essa da pandemia, situação tão difícil por lutas, problemas, situações estão em volta da gente pressionando. E talvez você olhe para a situação que você está passando e fala assim: eu não tenho razão para estar feliz. Mas agora eu quero ir mais profundo. Você é feliz? Você é uma pessoa alegre? Sabe quem vai conseguir responder essa pergunta sobre você? Aqueles que vivem com você. Aqueles que vivem com você vão dizer se você é uma pessoa alegre, ou se você é uma pessoa que só consegue ver a situação ruim, só consegue ver o pior, sob a justificativa de dizer assim: eu sou uma pessoa realista, só consegue ver o pior lado das coisas. O copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio. E eu queria dizer para você que ser alegre, na palavra do Senhor, é uma ordem. Se alegrar, estar alegre, viver uma vida de uma pessoa feliz, filho, é um mandamento do Senhor para você. Está lá em Filipenses, capítulo de número 4, verso 4. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para a igreja em Filipos, ele vai dizer assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E eu tenho uma novidade para você: a alegria, ela não é um sentimento. A alegria, para você que conhece o Senhor, não é um sentimento que flui de você porque tudo está correndo muito feliz, porque você está talvez sentado ali à beirada de um picadeiro e tem alguém ali fazendo uma palhaçada e você está feliz. Você talvez ouviu uma piada e você está sorrindo, você está alegre. Não! Para aqueles que conhecem ao Senhor, ser alegre é um mandamento do Senhor para nós. Porque existe um segredo para você viver sempre alegre. E esse segredo está no próprio capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Você quer ser alegre, querido? Olha para Ele. Você quer ser uma pessoa vibrante, cheia de vida? Olha para Ele. Você quer ser alguém que as pessoas gostam de estar perto? Alguém que sempre tem uma palavra boa para dizer? Olha para Ele. Seja alegre no Senhor. Eu não estou pregando aqui para você viver uma vida falsa, com um sorriso falso no rosto, fazendo de conta que está tudo bem. Porque com Cristo no barco, querido, tudo vai bem. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa alegria. Talvez essa noite você entrou aqui sem motivos para estar feliz, só motivos para choramingar, para estar triste. Mas o Senhor é a razão da nossa alegria. Feche seus olhos, filho. Pai, sabemos, ó Deus, que se formos olhar as circunstâncias, não há motivo para alegria. Sabemos que se formos olhar para aquilo que nos rodeia, para aquilo que a gente está passando, talvez não haja motivos para nos alegrar. Mas o Senhor é o Deus da nossa alegria, Pai. O Senhor faz com que a alegria flua de dentro para fora de nós, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo do Senhor, que vive dentro de nós. Então, mesmo que todas as coisas ao nosso redor não façam sentido para estar alegres, eu vou declarar: maior é o Deus da minha salvação, e eu vou ficar alegre, Pai. Isso não vai roubar a minha alegria. Fala ao coração do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu recebi uma notícia
Uma notícia fantástica, ao longo dessa palavra eu quero compartilhar com você. Mas assim que eu recebi essa notícia e eu passei para todos, paizão, o pastor Devanir, ele mandou um salmo, salmo de número 126. Convido você a abrir a palavra do Senhor aí no Salmo 126. Acompanhe a leitura, querido. A leitura desse salmo diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh, aleluia! Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia, aleluia, querido. Meu Deus, o paizão mandou esse texto para mim, e eu comecei a clamar ao Senhor. O Senhor foi falando ao meu coração sobre esse texto, e há verdades profundas aqui, e eu queria compartilhar dois motivos, apenas dois, para que você se alegre, filho. A gente pode dividir esse capítulo, esse salmo, de 1 a 3, de 4 a 6. E os primeiros 3 versos nos mostram um dos motivos para nos alegrar. Nós nos alegramos pelo que o Senhor fez por nós. Nós nos alegramos porque o nosso Deus já fez coisas poderosas por nós. Ele já fez, filho. Ele já fez. Quando a gente pensa no salmista escrevendo esse salmo, o contexto é assim: o povo de Israel era um povo amado por Deus, separado por Deus desde lá no passado, mas eles começaram a viver uma vida que desagradava ao Senhor. Eles começaram a viver longe do Senhor, fazer aquilo que o Senhor reprova, e a mão do Senhor pesou contra o seu povo. E um dia Nabucodonosor, ele veio e levou o povo de Israel cativo, levou para o cativeiro, lá na Babilônia, uma terra longe, uma terra distante, e vivendo ali longe da terra natal, longe daquilo, das pessoas que eles amavam, das pessoas, daquilo que era importante para eles. Hein? Imagina você tem a sua rotina de vida, de repente, tudo acaba, tudo zera, você é levado para um lugar que você não quer ir, e ali eles choravam. Um dos profetas vai dizer: quando nós chegamos ali às margens do rio, nós sentamos e choramos. Mas a história mostra, a palavra de Deus nos mostra que esse não foi o final do povo de Deus. Depois de 70 anos, o Senhor moveu o sobrenatural e tocou no coração de um homem, de um rei chamado Ciro, e esse homem, ele faz um decreto que vai totalmente contra a lógica. Ele tem um povo, muitos povos eram conquistados, muitos povos estavam sob o domínio da Pérsia, e de repente aquele homem, ele faz um decreto e fala assim: por meio deste decreto eu autorizo todos os israelitas a voltar para suas terras. Todas as terras que foram tiradas deles são devolvidas a eles por meio deste decreto. Tudo que foi retirado deve ser devolvido a eles. Eles têm permissão para voltar para sua terra, construir tudo que foi destruído. E eles começam uma viagem de volta para Jerusalém, para a terra prometida. E aí esse salmo de número 126, eu imagino eles voltando para casa e cantando esse salmo e dizendo assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de canto de alegria,
e até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Isso é impossível. Como pode Ciro ter feito um decreto como esse? Isso é absurdo. Só Deus para mover o coração dele para fazer um negócio desse. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia. Queridos, eu queria compartilhar com vocês que há 6 anos atrás, a nossa realidade era bem diferente da realidade que a gente tem aqui. Eu louvo a Deus porque eu não fui levado para cativo, né? Minha família não foi cativa para uma terra distante, porque a gente estava em pecado. A verdade é que se a gente voltar 6 anos atrás, rebobinasse a fita da nossa história, quantas coisas aconteceram ao longo desses 6 anos. As nossas princesas nasceram, as nossas células cresceram como nunca haviam crescido, a igreja cresceu, a igreja viu em mim alguém digno de ser ordenado como um pastor. Muitas coisas aconteceram nesses últimos 6 anos, filho. Mas alguma coisa ainda a gente clamava, a gente orava. Era o desejo de voltar para casa. Nós nos esforçávamos e, olha, puxa, sigam o exemplo deles. Aí eles voltam toda semana, eles vêm para a igreja. Aleluia, mas não era isso que a gente queria. A gente queria estar aqui perto. Queria poder estar junto com o povo de Deus aqui. Mudanças aconteceram no meu serviço, coisas que talvez poderiam dificultar ainda mais a vinda para cá. Mas assim como aconteceu com o povo de Deus, que um dia houve um decreto lá, isso foi mover de Deus, eu digo para vocês, querido, através do poder do Altíssimo, daquele que é digno de toda a glória, hoje eu posso dizer para você, essa semana, nosso caminhão de mudança está vindo para Tupã, querido. Ele está voltando, querido. Aleluia! 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 Então o primeiro motivo, filho, para você se alegrar, é lembrar das coisas maravilhosas que o Senhor já fez para você. Às vezes a nossa memória é muito curta para lembrar das coisas poderosas que aconteceram nas nossas vidas. Nós somos muito rápidos para, puxa, olha a situação que eu estou passando. Às vezes o inimigo já lança aquela dúvida, e aí, cadê Deus? Cadê Deus? Por que Deus está deixando isso acontecer? Mas agora eu convido você a fechar os seus olhos. Você está aqui, aleluia, você está em casa, fecha os seus olhos aí. Eu quero que você comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Ei, lembra das coisas boas que o Senhor já fez para você? Lembra das coisas boas que o Senhor fez para você? O inimigo, ele quer fazer você se esquecer disso. Ele quer fazer parecer que as coisas do dia a dia são coisas triviais, são coisas bobas. Mas enquanto eu estava lá escrevendo essa palavra dessa noite, a Luísa chegou perto de mim lá, ela abriu a porta do quarto, foi lá, me deu um abraço e falou: pai, eu estou saindo agora, eu vou lá na casa da Manu, mas eu vou ficar com muita saudade de você, pai, porque eu te amo muito, viu? Ei, querido, lembra das coisas boas que o Senhor já fez para você. Não deixa a sua alegria mergulhar e afogar no mar da tristeza, daquilo que o inimigo tem lançado, de tudo que o inimigo tem jogado sobre a sua vida. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Você tem motivos para estar alegre, sim. Todos nós temos, querido. Todos nós temos. Pode abrir seus olhos. Guarda isso aí, querido.
E sempre que o inimigo lançar para você assim, você não tem motivo para estar sorrindo não. Para que isso? Só está acontecendo coisa ruim. É aquela palavra maldita da esposa de Jó que vai falar assim: ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vai falar assim: não, grandes coisas fez o Senhor, tudo veio de ti, tudo volta para ti. E eu vou ficar alegre. Nada vai roubar minha alegria. Nada vai roubar minha alegria. Declare assim: nada vai roubar minha alegria. Agora de novo, querido, com mais força: nada vai roubar minha alegria. Aleluia! Eita Deus! Que assim seja, filho. Não deixa nada roubar não. Mas é tão interessante que o Salmo 126, ele tem uma continuação. Ele tem o verso 4, 5 e 6. E a história é assim, filho: o povo volta com o decreto embaixo do braço. Rei, aleluia, voltei para minha terra. Eles chegam lá, falam assim: essa terra aqui é do meu taravô. Isso aqui é meu. Então, quem tiver aí, dá licença, porque segundo o decreto de Ciro, isso é meu. Só que tem um detalhe, filho: quando o povo de Israel foi levado cativo, outros povos ocuparam aquelas terras, e agora eles estão voltando para casa, para a terra que era deles, mas agora já tem outras pessoas morando ali. Em outras palavras, quando eles, talvez aquele encantamento, aquela alegria que eles tiveram pela volta, de repente eles chegam ali, e eles começam a perceber que ainda falta alguma coisa. Vai ter lutas ali, vai ter muito trabalho para fazer. Tudo foi destruído, muralhas. Ei, você lendo Esdras, você lendo Neemias, você vai ver a luta desse povo para ter que reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir as cidades. Não é fácil, filho. Talvez você esperou tantos anos para alcançar a bênção que você queria, e aí de repente você tem ela na mão e você fala assim: mas é isso? E o inimigo ele é especialista em pegar o brilho dos sonhos que se realizaram e arrancar esse brilho e fazer com que aquilo que era tão lindo se apague e fale: puxa, eu perdi tanto tempo com isso, que perda de tempo que eu tive. E talvez aquilo que era tão lindo inicialmente se converte em algo tão penoso, tão difícil. Quando chegou a mensagem ali na minha caixa postal, ali no banco, falando assim: foi aberta oportunidade para manifestação para ir para Tupã. Mandei mensagem para minha chefe, falei assim: eu posso fazer a minha inscrição? Ela falou: pode. E eu fiz a minha inscrição, queridos. Mas eu sabia das lutas que eu teria que enfrentar aqui. Talvez se você realmente mora em Tupã, diferente de mim que de vez em quando está aqui, né? Você passa ali na Tamoios, ali em cima, você vê talvez os desafios que quem trabalha ali tem. E devido à pandemia, muitos amigos, muitos colegas que com toda certeza gostariam de estar ali, trabalhando, ajudando, eles não podem. Por segurança deles, segurança da família, por causa da doença, da pandemia, da Covid. E aí, eu fiz a inscrição, mas eu sabia das lutas que eu teria que enfrentar. E talvez a mais penosa delas é a quantidade de pessoas que podem ir trabalhar, porque eu sabia que era menos do que eu tinha lá na outra cidade que eu estava. Imagina, a agência é muito maior, mas teria menos colegas para ajudar. Mandei mensagem para Dani, conversamos e, querido, quantidade de pessoas para trabalhar, desafio que você vai enfrentar, esquece isso, vamos para cima. E a gente deu o passo.
Mandei lá, manifesto interesse em ir para Tupã, sim. Ei, talvez você tenha visto as lutas que você vai ter que enfrentar para realizar seus sonhos. Você está falando assim, ixi, isso é difícil demais, eu não vou não, deixa para lá. Nossa, pensando bem, isso vai dar muito trabalho para mim, vai ser muito estudo, vai ser muito esforço. Ah, isso eu não vou não, hein. Olha, eu até gostaria, mas agora, analisando friamente, talvez não vale tanto a pena assim. Hoje, estava vendo a mãe escrevendo ali algumas tarefas ali enquanto professora, e a fábula, né? A fábula, tem uma fábula também, né? Das uvas. E aquele animal, por não alcançar as uvas, fala assim, até que essas uvas aqui não são tão bonitas. Ele tenta de todas as formas pegá-la, mas como ele não alcança, ele fala, elas até que não estavam tão bonitas assim. Talvez, querido, você não tem corrido atrás, você tem jogado fora a sua alegria, porque você não tem se esforçado, você não tem dado o passo. Você precisa dar o passo. Porque normalmente o passo inicial, ele é um passo no vazio, ele é um passo de fé, porque você olha lá na frente, e você sabe no Deus que você crê. É sobre isso que fala 4, 5 e 6. Fala sobre pessoas que caminham pela fé, que têm esperança em um Deus sobrenatural. E aí, querida, a alegria, não importa, está caindo o mundo aí, mas meu Deus é todo poderoso, Ele vai agir, eu creio. Fiz a inscrição, na quarta-feira, não dessa semana, da outra semana, sai o resultado. Você vai mesmo para onde você queria ir, querido. Eita Deus! Mas eu ouvi de alguns assim, cuidado com o que você deseja que pode acontecer, hein? Você tem noção do que você vai enfrentar na hora que você chegar lá? Falei, eu sei dos desafios que vão ter, mas vamos para cima. Vamos para cima. Do suor do teu rosto, filho, vai para cima. E aí estamos na quarta-feira, saiu a notícia, você vai tomar posse na próxima quarta-feira. Então, antes da minha chegada, na segunda-feira, o pessoal trabalhando aqui, chega uma pessoa ali e fala assim, oi, bom dia, hoje eu começo a trabalhar aqui. Hoje é o meu primeiro dia, eu fui mandado para poder começar a trabalhar aqui, nesse lugar. Como assim? Você vai começar a trabalhar aqui? Do nada, sim, veio um empregado novo, Aí ligaram lá para confirmar, falaram assim, não é só isso, a quinta-feira chega mais um. Se eu não tivesse dado o passo, enfrentado aquilo que eu sabia que já vai ter, e vai ter muita coisa para fazer ainda, e eu gosto disso, isso é bênção, porque a gente não foi feito para ficar parado, filho, você foi feito para fazer diferença onde você está. Você é agente de transformação, você é do povo daqueles que transtornam o mundo, filho. E aí, se eu tivesse ficado na minha, vai dar muito trabalho, não, deixa para lá. Eu ia ver outra pessoa recebendo os colegas novos que iam chegar e falar assim, puxa vida, se eu tivesse ido. Mas eu posso erguer as mãos ao Senhor e falar assim, eu dei o passo, e eu pude ver o mar se abrir, querido. Então o segundo motivo para você estar alegre, é aquilo que o Senhor pode fazer. Aquilo que o Senhor pode fazer já tem que te trazer alegria, filho. Você olha para um cenário todo cinza e fala assim, mas o Senhor pode mudar essa história. E olha só o que acontece aqui no verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então, nós estamos na Palestina, nós estamos numa região de deserto. E assim como aqui no Brasil, nós temos planaltos, nós temos planícies, nós temos ribeiros. Agora imagine um ribeiro no meio do deserto. É aquela cena da terra toda trincada, porque não tem água, é seco. Mas fala assim, de repente,
De repente, o Senhor manda aquela chuva, e ela começa a descer dos montes, e ela vai chegando naquele ribeiro seco, e ele vai se transformando, aquela paisagem vai se transformando. É isso que o nosso Deus pode fazer. Você tem que dar chance para Deus fazer o de repente na sua vida. Você tem que dar o passo para que o de repente aconteça. Porque se você não dá o passo, você não vê aquela terra seca se transformar em um ribeiro de águas frutíferas, de plantas frutíferas. Você não vê nada acontecendo. Dê o passo. Então, a palavra do salmista é: restaura no Senhor, assim como o Senhor faz com aqueles ribeiros quando vem a chuva, quando vem aquela água que muda a paisagem. Restaura no Senhor. Talvez essa é a sua palavra nessa noite: restaura-me, Senhor. Mas não fica só nisso. Eu já vi muitas vezes usarem esses 2 versos para pastores, em posses de pastores: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas aqui é assim, eu sou um agricultor, eu tenho noção das estações, mas eu moro no meio de uma região desértica. Chegou a hora de plantar. Não tem nuvem. Não tem nuvem. Vai adiantar alguma coisa, Deus, eu jogar minha semente aqui nessa terra seca? Vai adiantar alguma coisa, Deus, eu tentar arar essa terra seca? E aí o texto vai dizer assim: aquele que lança semente com lágrimas. Talvez quando ele começa a jogar a semente dele, ele está ali tentando arar a terra com um boi, não tinha trator, tinha nada disso, ele está ali cavando aquela terra para poder jogar a semente, e está tudo seco, mão cheia de bolha, sol, mas ele está ali trabalhando, porque é a hora de lançar a semente. Se não lançar a semente, não vai dar certo. Se esforça, vai plantar, dá aquela melhorada mínima, dá uma molhada, joga a semente. Mas a partir daí, é só pela graça poderosa do Senhor. E o texto diz assim: aquele que paga o preço de semear com lágrima, com cantos de alegria vai colher. Ei, imagina só, querido. Alguém já assistiu aqui o Fazendeiro de Deus? É isso aí, é você correndo no meio daquela chuva e celebrando ao Senhor, dizendo assim: eu sabia que o Senhor ia vir, eu sabia que Ele ia chegar aqui e ia mover o sobrenatural. Então eu cavo a terra seca e jogo a semente, porque eu sei que Ele vai mandar a chuva. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus fiel. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. E eu vou dizer para você, que cada um aqui faz parte dos feixes que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Há muita lágrima, muito choro lançado nesse auditório aqui, nessa igreja sobrenatural. E que alegria poder olhar para vocês aqui nessa noite e ver essa igreja linda, pujante, poderosa do Senhor nesse lugar, querido. Cada célula, valeu a pena. Imagina ele cavando ali, pega aquilo que ele plantou, o fruto da terra, ele vai falar assim: valeu a pena aquele dia que eu estava arando aquela terra seca, valeu a pena, valeu a pena. Pode ser que olhando para a sua realidade, olhando para o que você tem, olhando para o que as pessoas dizem de você, não tem razão para estar feliz, não tem razão para estar contente. Mas eu convido você a estar alegre, lembrando daquilo que o Senhor já fez, mas também tendo fé naquilo que o Senhor pode fazer. Se não
pagar o preço de arar a terra seca, se não der o passo, se não manifestar no vazio, você não vai encontrar, não vai ver o mar abrir, não vai ver nada acontecer. Tem que clamar ao Senhor, filho, e Ele vai te responder coisas que você não espera.